Se eu te contasse que tudo o que você pensava saber sobre Bob Esponja não passa de uma grande mentira. Parece impossível? Então se prepara. Nos próximos minutos você vai mergulhar em um oceano de teorias sombrias, segredos estranhos e verdades escondidas bem diante dos nossos olhos. Depois de hoje, você nunca mais vai assistir Bob Esponja da mesma forma. E não para por aí. Sexta-feira tem mais uma teoria exclusiva esperando por você, inscrito do canal. Então ajeite-se na cadeira, respire fundo, porque em apenas 3 segundos tudo vai mudar. Todos nós sabemos que o Plankton é mau e fará qualquer coisa para dominar o mundo. Mas será que ele é realmente psicótico o suficiente para alimentar a fenda do biquíni com o próprio povo? Bem, peixes. Quero dizer, a craca é feita de partes de peixe e seu sangue, e pescadores a usam para atrair criaturas carnívoras como tubarões. Mas não há como o balde de lixo ser um restaurante canibal, certo? Ok, você conhece aquela piada recorrente em Bob Esponja, né? É tudo sobre uma rivalidade interminável entre o Siri Cascudo e o balde de lixo. Plankton está sempre tramando algo para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, do Sr. Sirigueijo. Mas, cara, ele nunca consegue, e isso deixa seu restaurante, o balde de lixo, no limbo, especialmente porque está preso, servindo craca, que basicamente ninguém na fenda do biquíni quer tocar. E veja só, apesar de quase ninguém comer lá, o balde de lixo conseguiu continuar aberto por mais de 12 temporadas. Tipo, isso é insano, e embora não haja uma explicação clara para isso, é meio óbvio porque a comida do balde de lixo não faz sucesso. Quero dizer, é craca final. No episódio Amigo ou Inimigo, a gente descobre porque ele até usa craca em primeiro lugar. Também descobrimos que o Sr. Sirigueijo e o Plankton eram na verdade melhores amigos desde que nasceram no mesmo dia, 30 de novembro de 1942. Ambos eram meio excluídos. Plankton era visto como nerd por ser super inteligente e o Sr. Sirigueijo era muito pobre. Eles enfrentavam muitas zombarias de outras crianças, especialmente de um tal de Billy e sua turma. Tem uma parte em que o Sr. Sirigueijo é forçado a usar uma caixa porque suas roupas foram usadas para lavar um carro, e ele encontra seu primeiro centavo. É meio que o início da sua obsessão por dinheiro. Ele e Plankton juntam dinheiro para comprar um hambúrguer, de um lugar chamado Stinky's Burgers, que é super popular, mesmo sendo bem nojento e localizado em um lixão. Mas adivinha? Stinky, o dono, se recusa a servir eles porque acha que são ruins para os negócios. Essa rejeição meio que acende um fogo dentro deles, e eles decidem fazer seu próprio hambúrguer para conquistar respeito e popularidade. Quando o Stinky's é fechado, eles começam seu próprio carrinho de hambúrguer de Siri ali mesmo. Agora é onde a coisa fica interessante. Sr. Sirigueijo diz que ele e Plankton criaram esse hambúrguer, o primeiro hambúrguer de todos. Plankton está focado na ideia de dominar todos com a criação deles, mas o Sr. Sirigueijo não está na mesma sintonia. Ele acha que deveria ser mais sobre deixar o cliente feliz, não sobre um poder. Eles acabam então brigando e rasgando a receita ao meio. O Plankton fica com uma metade só, mas só tem um ingrediente, uma pitada de crack. Depois, Plankton conta a versão dele da história, que é basicamente a mesma, mas com os papéis invertidos. Na versão dele, o Sr. Sirigueijo é obcecado por dinheiro e poder, mas de qualquer forma, eles rasgam a receita ao meio e Plankton fica só com uma pitada de crack. Agora, para ser honesto, eu realmente acredito mais na história do Sr. Sirigueijo do que na do Plankton. Karen até aparece para contar a versão dela, mas acho que isso foi só uma farsa para tentar conseguir a fórmula do hambúrguer de Siri no final. Então não confio na história dela também. A história do Sr. Sirigueijo parece mais legítima e afinal, o Plankton realmente está tentando dominar o mundo. Ok, mas voltando ao Plankton, tentar eliminar os moradores da fenda do biquíni com seus próprios peixes, comecei a me perguntar, quem na fenda do biquíni possivelmente gostaria disso, se é feito de peixe de verdade? No episódio O Cliente Fiel do Plankton,
Plankton está super chateado porque não tem clientes no balde de lixo. Mas então, esse peixe chamado Net aparece e realmente pede um Kraka Stick. O Plankton fica completamente chocado, mas entrega para ele. Net acaba adorando e promete voltar no dia seguinte, o que anima muito o Plankton. Antes de irmos mais fundo, vamos especular sobre a espécie do Net. Ele é um peixe amarelo com coloração bronzeada, lábios lavanda claros e nadadeira dorsal lavanda escura. Ele também tem braços e pernas verdes claros. Sua barriga é como um verde-amarelo escuro e ele é bem esguio e magro. Após pesquisar um pouco no Google, descobri que ele pode ser um Yellow Tongue ou um cirurgião amarelo, comumente encontrado no Oceano Pacífico, ou também um Banana Ross, um Long-Nosed Butterfly Fish ou um Royal Gama. De qualquer forma, os Yellow Tongues são herbívoros. Seus sistemas digestivos não são adaptados para comidas processadas e carnosas como Kraka ou outros peixes. Tal dieta pode causar problemas de saúde severos, assim como os Bananas Ross e os Royal Gamas. Essas espécies podem até consumir outros peixes em sua dieta natural, mas uma dieta muito baseada em Kraka, que normalmente é feita de partes trituradas de peixe, pode não fornecer todos os nutrientes necessários e causar problemas de saúde. O Long-Nosed Butterfly Fish, por exemplo, costuma comer coisas assim, mas no geral, alimentar qualquer um desses com Kraka ou os outros peixes pode desregular seu sistema digestivo e seu equilíbrio nutricional. Ok, então acabamos de descobrir que Net, o peixe que anda devorando a Kraka do Plankton, pode estar comendo o tipo errado de comida para sua espécie. Plankton, que provavelmente está 100% ciente disso, ainda assim se gaba para o Sr. Siriguejo sobre ter um cliente fiel. Para o choque do Sr. Siriguejo, Net aparece e pede um Kraka Stick bem na frente dele. O Sr. Siriguejo fica preocupado e manda o Bob Esponja tentar fazer com que Net vire cliente do Siri Cascudo. Bob faz o possível, enfiando hambúrgueres na cara de Net, mas nada funciona. O Sr. Siriguejo fica devastado, achando que não pode deixar o Plankton ter nenhum cliente sequer. Mas aí vem a reviravolta. Net acaba aparecendo com um balde do balde de lixo e um monte de dinheiro e de repente cancela o acordo, dizendo que não pode mais comer Kraka porque isso o fez passar tão mal que precisou ter o estômago bombardeado 2 vezes. Descobrimos que a Karen estava pagando o Net para comer a Kraka do Plankton só para ele parar de reclamar por não ter clientes. Mano, claro que você não pode pagar o Net para comer Kraka. Ele está literalmente comendo os vizinhos dele. A lista de criaturas no desenho que realmente comem Kraka é bem pequena. Dá para contar nos dedos de uma mão. A primeira pessoa, surpreendentemente, é o Sr. Siriguejo, no episódio O Desejo do Sr. Siriguejo. Temos uma reviravolta inesperada onde o Sr. Siriguejo, conhecido por não gostar de Kraka, revela ter uma queda secreta por ela. Essa trama surpreendente se desenrola com o Sr. Siriguejo sendo visto comendo Kraka, o que confunde o Bob Esponja. O Sr. Siriguejo, então, explica que seu gosto em comum por Kraka através de uma história vaga sobre seus dias na marinha, sugerindo uma experiência do passado, que o levou a desenvolver essa preferência. O episódio destaca com humor as complexidades e as camadas ocultas do personagem do Sr. Siriguejo, acrescentando esse ângulo intrigante à sua personalidade. E do ponto de vista biológico, essa história é 100% possível. Caranguejos no mundo real são onívoros, mas muitos têm uma forte preferência por carne. Eles até comem uns aos outros, tornando-se efetivamente carnívoros e canibais. Para ser honesto, eles se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo peixes, que, como mencionado antes, é um componente primário da Kraka. Dado esse comportamento alimentar, é totalmente viável que um personagem como o Sr. Siriguejo não só coma a Kraka, mas goste dela. Agora, o Patrick é outro personagem que gosta, e novamente, assim como o Sr. Siriguejo, do ponto de vista biológico faz total sentido. No episódio Cum Bucket Supreme, Plankton tem essa ideia maluca de contratar o Patrick como diretor de publicidade do balde de lixo.
você conhece o Patrick, né? Nosso adorável e não muito brilhante amigo estrela do mar. De qualquer forma, Patrick inventa esse slogan completamente maluco e, acredite ou não, ele faz sucesso. As pessoas começam a correr para o balde de lixo como se fosse o lugar mais legal da fenda do biquíni. Biologicamente, para o desenho, isso é bem típico dele. Ele sempre é o diferentão e faz total sentido quando você pensa que estrelas do mar no mundo real são onívoras e comem praticamente qualquer coisa. A fenda do biquíni é essa cidade subaquática com uma mistura louca de criaturas do mar, né? Tem lagostas, bagres, robalos, mas a cena gastronômica lá, especialmente no siri cascudo e no balde de lixo, é meio bizarra. Primeiro, o siri cascudo, famoso pelo hambúrguer de siri, apesar do nome, Stephen Hillenburg, o criador, disse que ele é vegetariano, sem carne ali. Mas aqui vai uma pergunta que você provavelmente já se fez. A receita original do hambúrguer de siri inclui uma pitada de craca. E por quê? Bem, a maioria dos moradores da fenda do biquíni são detritívoros. Essa palavra aí na tela, que basicamente significa que eles comem coisas mortas e restos. Então, um pouco de craca realmente encaixa na dieta natural deles. Agora, Lula Molusco inventa um prato chamado craca fricassê, no balde de lixo. Polvos, como o Lula, são carnívoros, então craca é bem o tipo de comida dele. Ele faz craca fricassê, uma versão chique do que um polvo comeria na natureza, mas como o Lula Molusco, ele fica confiante demais e estraga o prato, e todo mundo que come fica doente. Agora, acho que todo mundo teria ficado doente de qualquer jeito, porque no fim, as escolhas culinárias do balde de lixo não são só sobre gosto ou competição. Elas tocam num aspecto mais profundo e perturbador da sociedade da fenda do biquíni. O fato de que o prato principal do plâncton é feito de peixe, alimentar peixe com outros peixes é um reflexo do desprezo dele pelas normas e valores da fenda do biquíni. Você já se perguntou se Bob Esponja foi realmente sequestrado pelo motorista do ônibus que o levou até a Fenda da Pedra? Recentemente reassistiu ao episódio 35 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Muitos de vocês devem conhecer esse episódio como um dos mais bizarros de Bob Esponja, porque nele ele vai parar no fundo do oceano, um lugar extremamente escuro e cheio de peixes estranhos. Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, ainda criança, fiquei tão aterrorizado que nem prestei atenção na história. No entanto, ao revê-lo agora, comecei a pensar em como tudo aconteceu e cheguei à conclusão de que nada foi por acaso. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick saindo do mundo da luva e pegando o ônibus de volta para casa. No meio do caminho, Bob percebe que precisa pagar a passagem e começa a procurar sua carteira. No entanto, toda vez que ele se vira, seu balão em formato de luva bate no rosto do motorista. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não, Patrick, não. Que fica visivelmente irritado. Bob então continua procurando a carteira e batendo no motorista com o balão, até que este perde a paciência e manda Bob se sentar. Olhar aqui. Esqueça! Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Durante a viagem, Bob e Patrick conversam sobre as coisas que compraram no mundo da luva, até que percebem que estão saindo da fenda do biquíni. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa, agora você está deixando a fenda do biquíni. Sem aviso, o ônibus os leva para um lugar escuro e sombrio, chamado Fenda da Pedra. O motorista, sem dar explicações, simplesmente expulsa os dois do ônibus e vai embora. Mas, senhor, temos que voltar para a fenda do biquíni. Sei. Esse lugar é sinistro e, para muitos fãs, esse episódio se tornou inesquecível não apenas pelo tom sombrio, mas também pelo seu humor. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso
Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Bob pede para Patrick esperar enquanto ele procura o horário do ônibus. No entanto, no exato momento em que Bob se afasta, um ônibus aparece e Patrick, sem querer, entra nele, deixando Bob para trás. Mas será que foi realmente sem querer? Como o Patrick teria pego um ônibus por acidente e ainda pagando pela passagem? Bob tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo. Ele decide esperar no ponto, determinado a pegar o próximo que passar. No entanto, sempre que está distraído, um ônibus aparece e parte antes que ele consiga embarcar. Primeiro, um ônibus aparece enquanto ele amarra o sapato. Depois, quando ele tenta recuperar seu balão de luva. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? E mais uma vez, enquanto tenta comprar um doce na máquina. A situação se torna tão absurda que fica claro que os roteiristas quiseram zombar do personagem. E como se tudo isso não bastasse, um peixe com aparência alienígena rouba o doce de Bob e enquanto ele sai do ponto para correr atrás desse peixe alienígena, 3 ônibus passam ao mesmo tempo. Bob, então, tenta enganar o motorista criando um falso Bob Esponja do outro lado da rua, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera e o deixa novamente para trás. Ele até tenta se disfarçar de banco, mas sem sucesso. Quando assisti a esse episódio pela primeira vez, parecia apenas uma piada, mas hoje, sendo adulto, percebo que essas cenas servem para disfarçar o fato de que o Bob estava na verdade xingando mentalmente o motorista. Depois que sua tentativa de se disfarçar como banco falha, Bob decide esperar na estação de ônibus, onde há uma fila enorme. Ele perde o último ônibus e o atendente o informa que não haverá mais ônibus até a manhã seguinte. Então as luzes se apagam, sua lanterna de luva também não funciona e agora ele está sozinho, no escuro e completamente apavorado. De repente, ele ouve um barulho estranho e sai correndo. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Ele acaba encontrando o mesmo peixe de antes, que agora está segurando seu balão de luva. Bob, inicialmente sarcástico, percebe que o peixe apenas queria ajudá-lo. O peixe, então, amarra o balão na mão do Bob e no instante seguinte, ele sai voando da fenda da pedra e finalmente voltando para a fenda do biquíni em sua casa. Agora, pensem comigo, foi tudo uma coincidência? Tenho certeza de que não. Para mim, isso não é nenhuma teoria, e sim um fato. Primeiro, o Bob irrita o motorista. Depois, o motorista extremamente irritado manda o Bob se sentar, acelera e os leva diretamente para a fenda da pedra. No momento certo, ele deixa o Patrick entrar no ônibus, separando os dois de propósito, e então avisa os outros motoristas da área para não pegarem uma esponja amarela. Pode parecer exagero, mas considerando o quanto Bob pode ser irritante até sem querer, e os acontecimentos seguintes do episódio, isso não me parece tão improvável. A forma como o motorista tratou o Bob, sem qualquer consideração, reforça que tudo foi planejado. Agora, sobre o Patrick, quando ele entra no ônibus, podemos ouvi-lo gritando. Isso me fez pensar, por que ele simplesmente não pulou do ônibus? A verdade é que o motorista forçou o Patrick a entrar no ônibus, e há 2 coisas que indicam isso. 1. O Patrick consegue embarcar sem problemas, o que significa que o motorista não teve nada contra ele. E 2. No final do episódio, Patrick aparece no mesmo ônibus, indo para a fenda da pedra novamente para salvar o Bob Esponja. Não se preocupe, Bob Esponja, eu tô indo te
buscar! Ou seja, Patrick não teria deixado Bob para trás por vontade própria. Sim, ele é meio lerdo às vezes, mas dá para ver que o Bob é extremamente importante para ele. Para reforçar a amizade dos dois, em episódios como Lar Doce Abacaxi, quando a casa de Bob é destruída pelos nematóides, Patrick imediatamente oferece abrigo ao amigo. Isso prova que Patrick realmente se importa com Bob e nunca o abandonaria de propósito. Mesmo em episódios mais bobinhos, podemos ver que eles possuem uma amizade verdadeira e confiam um no outro, mesmo quando têm ideias absurdas. Agora, um último detalhe sobre o motorista que eu esqueci de mencionar aqui. Reassistindo ao episódio, percebi algo estranho. Esse não é o Ned? Sim, Ned Peterson, o mesmo peixe que a Karen pagava para comer no balde de lixo e fazer o Plankton se sentir bem. Já chega! Acordo desfeito, computador! Eu não aguento mais comer aquela meleca, por mais que você me pague! Mas, peraí, Ned não era policial em outros episódios? Desde quando ele virou motorista de ônibus? Bom, isso me fez perceber e pensar que pode haver muito mais nessa teoria do que conseguimos perceber. O que vocês acham? Será que Bob foi realmente sequestrado? Se sim, foi apenas por irritar o motorista com os balões? Porque se isso for verdade, esse motorista pode ser um dos personagens mais malignos de todo o desenho. Homem-Raia é possivelmente a maior ameaça à fenda do biquíni, mas ele não tinha decidido em algum momento mudar seus caminhos? Como ele foi de um vilão reformado para o gênio do mal que vemos nos episódios mais recentes? E eu sei o que você está pensando. Mano, é só um desenho animado, não tem continuidade. Bom, primeiro, cala a boca. E segundo, eu descobri o motivo pelo qual o Homem-Raia ainda é malvado. Revi dezenas de episódios e sinceramente estou 74% certo de que essa teoria não pode ser desmentida. Décadas atrás, o Homem-Raia era uma ameaça formidável à fenda do biquíni. Seus grandes planos eram constantemente frustrados por Homem-Sereia e Mexilhãozinho, normalmente das formas mais bizarras possíveis, como ser coberto por molho tártaro. Ele é um humano com um capacete azul em formato de arraia e um corpo vermelho. Suas luvas, botas e sungas são azuis. Mas o mais interessante sobre ele é que o Homem-Arraia é uma paródia do maior inimigo do Aquaman, o Arraia Negra, o Black Manta. E, estranhamente, ele não tem cabeça sob o capacete. Há até uma teoria de que ele nem é humano, seria um robô controlado pela arraia que fica no topo da cabeça dele. Aparentemente, arraias de verdade conduzem eletricidade, mas isso é uma teoria para outro vídeo. O que torna o Homem-Raia realmente fascinante é sua personalidade. Ele é um vilão que deseja dominar o mundo nos episódios mais recentes, mas se voltarmos ao primeiro episódio em que ele aparece, no final ele já tinha mudado de ideia. Então, como é possível que ele continue malvado nas temporadas seguintes? A primeira vez que vemos o Homem-Raia é no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Sim, eu sei, eu falo isso em todo o vídeo, mas esse episódio é o auge de Bob Esponja. Começa com Homem-Sereia e Mexilhãozinho saindo de férias e deixando Bob Esponja e Patrick encarregados da caverna secreta deles, com uma única regra: não tocar em nada. Mas você conhece o Bob Esponja e o Patrick, a curiosidade sempre fala mais alto. Enquanto exploram o local, eles encontram o Homem-Raia, congelado em molho tártaro. Bob Esponja, curioso como sempre, quer fazer perguntas para ele. Patrick, querendo ajudar, começa a descongelá-lo. O Homem-Raia então convence os dois de que agora é uma boa pessoa, então eles o descongelam completamente. E a surpresa, ele tenta atacar eles. Mas felizmente, ele ainda está usando o cinto de cócegas que o Bob Esponja usa para detê-lo. É basicamente como uma coleira de choque para cachorro. Percebendo que está preso ao cinto, o Homem-Raia finge que quer aprender a ser bom, e Bob Esponja e Patrick, com toda a boa vontade do mundo, decidem ensiná-lo. A primeira lição é uma das mais icônicas do desenho: ensinar o Homem-Raia a devolver uma carteira perdida.
a paciência do Homem-Raia acaba e ele quase perde o controle, fazendo com que ativem o cinto de cócegas. Depois, vem a lição de ajudar alguém com um objeto pesado, mas a caixa de Patrick continua caindo no pé do Homem-Raia, deixando ele maluco. E quando ele pergunta o que tem dentro da caixa, são mais carteiras. O Homem-Raia fica tão furioso que Bob Esponja ativa o cinto novamente. Eventualmente, como é Bob Esponja e Patrick, eles acabam quebrando o controle do cinto, que entra em colapso. Ele é tão bombardeado com cócegas que implora para ser libertado. Bob Esponja e Patrick acham que ele está realmente reformado e deixam ele ir embora. Obviamente, o Homem-Raia rouba uma luva de poder e foge para assaltar um banco. Mas então, algo estranho acontece. Ele ainda sente as cócegas. Isso o impede de ser mau. Ao invés de roubar o banco, ele abre uma conta corrente. Ele até volta para se despedir do Bob Esponja e do Patrick, dizendo que as lições o mudaram. Mas será que ele realmente mudou? Se avançarmos para episódios como Homem-Sereia e Mexilhãozinho 5, o Homem-Raia puxa um Drake e começa a importunar adolescentes no Recife do Beijo usando uma lanterna. No Clube do Mal, ele se junta a outros vilões como Dirty Bubble, Camarãozão e no episódio do super vilão maligno aquático Sério, por que o nome é tão longo? O Homem-Raia se une ao Plankton para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, achando que isso é a chave para dominar o mundo. Como isso é possível? Eu pensei que ele tinha mudado. Achei que ele tinha perdido o desejo de ser mau. Mas mano, ele até enganou Lula Molusco no episódio O Retorno do Homem-Raia, alugando a casa dele com um cheque falso. E porque ele ainda está usando o cinto de cócega nos episódios seguintes, se ele tirou no episódio do Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Nada disso faz sentido. Então, o que aconteceu? Vamos voltar ao episódio de Volta ao Passado. Tudo começa com Bob Esponja e Patrick passeando pela fenda do biquíni, quando eles veem Homem-Sereia e Mexilhãozinho no barco móvel invisível sem combustível. Fora da tela, Bob Esponja e Patrick acabam empurrando o barco por várias colinas. Como recompensa, Mexilhãozinho os convida para o armazém cheio de relíquias do programa de TV deles, com uma única regra: não toquem em nada. Naturalmente, eles ficam empolgados com tudo: a garra mágica, a luva do poder do Homem-Raia, até que Mexilhãozinho mostra a máquina do tempo e avisa para não usarem, porque isso pode bagunçar a linha do tempo. Quase imediatamente, Patrick acha que é uma máquina de vendas, aperta um botão e os dois são transportados para 1954, quando o Homem-Sereia e Mexilhãozinho eram jovens. Eles são repreendidos pelos heróis, mas logo percebem que o Homem-Raia está causando caos na fenda do biquíni antiga. Os heróis tentam detê-lo com molho tártaro, mas o Patrick tinha comido tudo, e eles ficam totalmente indefesos. Bob Esponja e Patrick fogem e tentam voltar para o presente, mas agora a fenda do biquíni se chama Mainrópolis. O Siri Cascudo agora é chamado de área designada onde você está autorizado pelo Homem-Raia a obter sanduíches, pagando com $100. Eles entram e descobrem que os heróis do presente estão mortos e enterrados dentro do restaurante. Enquanto isso, as versões do passado de Homem-Sereia e Mexilhãozinho estão trabalhando lá. Percebendo que estragaram a linha do tempo, eles decidem voltar e impedir Patrick de comer o molho tártaro. Mas um detalhe importante: quando o Homem-Sereia velho é libertado do colar de choque, parece que quem solta ele é a cabeça do Homem-Raia. Isso dá ainda mais força à teoria de que ele pode ser um robô. Mas ao mesmo tempo que ele controla o corpo sem a cabeça, então talvez essa teoria não funcione. De volta à viagem no tempo, quando chegam lá, os heróis originais acham que o Bob e Patrick são impostores. Uma briga começa e isso distrai o Homem-Raia jovem. Os heróis tentam usar o molho tártaro, mas 2 Patricks comeram eles de novo. Mano, de repente múltiplos Bob Esponjas e Patricks de diferentes linhas do tempo aparecem, todos tentando consertar a bagunça. Cada máquina do tempo traz mais e mais versões gritando: não coma o molho tártaro, Patrick.
é um caos total. Com tantos armazéns temporais surgindo por toda parte, o Homem-Raia fica confuso e se sente num tronco para pensar. Aí é quando ele é preso por Homem-Sereia e Mexilhãozinho. O episódio termina com vários armazéns temporais aparecendo pelo planeta, cada um com cópias de Bob Esponja e Patrick tentando reviver o dia em que o derrotaram o mal. Agora, a teoria. Isso nunca foi dito no episódio, mas ele explica como o Homem-Raia continuou sendo mal depois do episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. O molho tártaro que os heróis usariam em De Volta para o Passado é o mesmo molho tártaro que congela o Homem-Raia em Mexilhãozinho e Homem-Sereia 3. Mas como o Patrick comeu o molho tártaro no passado, os heróis precisaram usar algumas algemas para prendê-lo, ou seja, nessa linha do tempo alternativa, o Homem-Raio nunca é congelado, o que significa que Bob Esponja e Patrick nunca o descongelam e nunca tentam reformá-lo com o cinto de cócegas. Como resultado, ele nunca aprende a ser bom, e é por isso que, em todos os episódios seguintes, ele ainda é um vilão. Resumindo, Patrick comer o molho tártaro no passado mudou tudo, impedindo o Homem-Raia de se tornar o herói que ele dizia que seria. Essa explicação nunca foi dita no desenho ou confirmada pelos roteiristas, mas sei lá, para mim essa teoria é 100% a prova de falhas. E se alguém aí consegue provar que estou errado, comenta aí. E se não, comenta também. Qual o seu episódio novo favorito de Bob Esponja? Porque vou te dizer, De Volta ao Passado é um baita episódio. Qual é a idade do Bob Esponja? Quero dizer, todo mundo o trata como se fosse uma criança, mas o cara não precisaria ter pelo menos 18 anos para trabalhar no Siri Cascudo? Quero dizer, ele tem sua própria casa, cuida do Gary, mas que tipo de adulto reprova no teste de direção literalmente mais de 1 milhão de vezes? Mas isso me colocou em uma missão. A missão de descobrir exatamente quantos anos o Bob Esponja tem. Primeiro, obviamente, precisamos descobrir quando ele nasceu. E segundo, temos que descobrir quando tudo isso está acontecendo. Tipo, eu sei que o desenho saiu em 1999, mas isso não significa necessariamente que a história se passa em 1999. Então sim, isso vai ser muito mais difícil do que parece, porque o desenho na verdade nunca dá muita atenção à idade dele. Mas veja, no episódio Hora de Dormir, Bob Esponja está se preparando para dormir, conversando com Gary e fazendo piadas antes de adormecer. Mas assim que ele pega no sono, começa a ter esse sonho maluco onde ele está em um mundo de hambúrgueres e espátulas que rapidamente se transforma em uma cena caótica de direção, onde Bob Esponja pode ser visto dirigindo como um maníaco. Ele então se questiona que ainda não tem carteira de motorista, e uma aparece magicamente do nada. Ele fica super animado por finalmente ter sua carteira de motorista, mas então ele bate o carro e a senhorita Puff simplesmente rasga a licença dele dizendo: "Nem nos seus sonhos, senhor calça quadrada." Mas agora, se pausarmos o vídeo e olharmos de perto, podemos claramente ler a carteira de motorista e a data de nascimento diz 14 de julho de 1986. Isso significa que o aniversário do Bob Esponja já passou, mas aqui está a questão. Muitas pessoas na verdade nem acreditam que isso seja verdade, porque tudo era um sonho. E até eu comecei a pensar sobre isso por causa de uma coisa chamada substituição onírica. Isso acontece quando seu cérebro interpreta alguém ou algo em um sonho como sendo familiar ou conhecido, mesmo que pareça diferente da realidade. Tipo, por exemplo, sonhar com alguém que parece diferente, mas você sabe que é sua mãe. Ou estar em um lugar que você reconhece como sua casa, mas que não se parece nada com a sua casa real. Tipo, eu sei que isso acontece comigo, então não sei o quão comum é para outras pessoas, mas isso acontece porque nossos sonhos são literalmente um produto do nosso subconsciente que frequentemente apenas junta todos os elementos da sua vida regular. É por isso que a gente nem sonha com o celular nos nossos sonhos. Tipo, você já notou isso? A gente não manda mensagem enquanto sonha.
Então o contato que você tem com uma pessoa ou lugar, ou nesse caso, uma carteira de motorista, vai ser bem diferente nos sonhos do que na vida real. Então é difícil confiar nesse episódio. Mas se olharmos em um episódio como Sem Carona, o episódio mostra Bob Esponja fazendo sua prova final de direção do ano. Como sempre, ele estraga tudo. Inclusive atropela o narrador francês, o que o deixa com uma pontuação de menos 224.600. Mas, apesar do fracasso, Bob Esponja está pronto para o próximo ano. Mas a senhorita Puff, temendo mais um ano de direção horrível, em um movimento desesperado, oferece a Bob Esponja uma prova extra de crédito, um ensaio de 10 palavras sobre o que ele aprendeu na escola de direção. Cara, Bob Esponja fica tão estressado tentando pensar nas palavras que tem uma pequena crise, mas eventualmente a senhorita Puff o aprova e entrega a ele uma carteira de motorista, com a mesma data de nascimento da que apareceu no sonho. Ok, isso é uma validação de que talvez o sonho fosse válido. Quero dizer, nem talvez. Ele eventualmente ganha um carro e nesse episódio claramente não era um sonho. Então sim, agora sabemos com 100% de certeza que Bob Esponja nasceu em 14 de julho de 1986. Ok, então agora que temos a data de nascimento dele, precisamos descobrir uma última coisa. Em que linha do tempo o Bob Esponja vive? Como eu disse, o desenho estreou em 1999, mas será que é nesse tempo que se passa a história? Porque se olharmos para séries como F is for Family, essa série saiu em 2015, mas se passa nos anos 70. Dito isso, não dá para assumir que a data de exibição de cada episódio representa a data real da história. Tipo, você sabe o que eu quero dizer. Nem sei explicar melhor. Mas ok, no episódio SB 129, o Lula Molusco está ansioso por um domingo tranquilo para praticar seu clarinete. Mas assim que ele está prestes a tocar, o despertador do Bob Esponja toca tão alto que faz Lula Molusco engolir o seu clarinete sem querer. Bob Esponja e Patrick aparecem na porta de Lula Molusco, convidando ele para caçar águas-vivas, mas Lula continua dizendo que não. Bob e Patrick simplesmente não entendem e continuam insistindo, até que Lula perde a paciência e diz que nunca vai estar pronto. Mas, para escapar deles, Lula sai pela porta dos fundos e vai para o Siri Cascudo, achando que lá finalmente vai ter um pouco de paz e sossego. Ele se esconde no freezer para fugir deles e acaba ficando preso lá dentro. Então avançamos 2000 anos, literalmente. O narrador francês diz exatamente isso. Lula, então, é descoberto congelado no Siri Cascudo por Spongetron, uma descendente futurista do Bob Esponja. E nessa cena, temos a pista que precisamos para montar todo esse quebra-cabeça e descobrir qual é o presente da linha do tempo do Bob Esponja. Agora, podemos ver um calendário que diz que o dia de hoje é 6 de março de 4017. Mas, como o narrador francês disse anteriormente que Lula ficou congelado por 2000 anos, isso significa que a primeira temporada do Bob Esponja aconteceu em algum momento no início de 2017. Talvez isso seja um exagero, mas lá está escrito, parece fato. Então, se fizermos as contas corretamente, 2017, quando Bob Esponja vive, menos 1986, o ano de nascimento da carteira de motorista dele. Isso significa que o meu garoto Bob Esponja tem 31 anos. Obrigado a todos, eu descobri. Mas isso me deixa com uma última pergunta. Por que ele age do jeito que ele age? Eu já falei de outras teorias, e todos sabemos que ele é um motorista terrível. E a senhorita Puff já revelou que o Bob Esponja reprovou no teste 1.258.056 vezes. Tipo, como é possível que um homem de 31 anos não saiba dirigir? Tem também o episódio Beijos da Vovó, que mostra perfeitamente os traços infantis do Bob. Ele fica super animado para visitar a casa da vovó,
achando tudo maravilhoso, muito infantil. Ele come biscoitos, lambe a colher e ouve histórias com um sorriso no rosto todo inocente e alegre. E olha, não estou dizendo que tem algo errado com isso, mas está claro que, de muitas maneiras, o Bob Esponja nunca cresceu de verdade. Desde o começo do desenho, todo mundo sempre tratou o Bob Esponja como uma criança. No primeiro episódio, o Sr. Sirigueijo duvida da capacidade dele de trabalhar no Siri Cascudo, mesmo sem saber quem ele é, e basicamente o despista com uma tarefa inventada. Mas aqui está a coisa, eu fiz uma pequena pesquisa e, bem, as esponjas do mundo real não são como nós. Elas não têm órgãos, como coração, cérebro ou pulmões. Em vez disso, elas são como um conjunto de células que trabalham juntas, filtrando a água para obter nutrientes, o que é totalmente insano. Elas são basicamente plantas. Quando o assunto é envelhecimento, as esponjas fazem isso de forma totalmente diferente de nós. Você e eu temos um ciclo de vida claro. Crescemos, envelhecemos e eventualmente morremos. Nossas células estão sempre se dividindo e se renovando, mas esse processo diminui com o tempo, o que leva aos sinais de envelhecimento como rugas, músculos fracos e perda de memória. Bob Esponja, por outro lado, não envelhece como a gente. As esponjas não têm uma expectativa de vida definida. Na verdade, elas podem viver por muito tempo. Esponjas do fundo do mar, por exemplo, vivem em um ambiente frio e estável, o que permite que cresçam devagar e vivam centenas até milhares de anos. Existe uma esponja famosa que estima-se ter mais de 11 mil anos de idade. 11 mil anos! Em comparação, a expectativa de vida humana, em média, é de 70 a 80 anos. Um piscar de olhos perto de algo tão antigo quanto o Bob Esponja. Isso poderia explicar por que ele age como uma criança e por que as pessoas na fenda do biquíni o tratam assim. Porque na escala de tempo das esponjas, ele é uma criança. É tipo aquela comparação que fazemos entre cachorros e humanos. Dizemos que um ano humano equivale a 7 anos de um cachorro. No caso do Bob Esponja, ele envelhece muito mais devagar que a gente, o que o torna uma criança mesmo aos 31 anos. E novamente, o fato de que o desenho nunca explorou essa questão da idade dele já é meio doido, considerando quantos episódios poderiam ter explorado isso antes. Você se lembra do Doodle Bob, certo? Aquele carinha que o Bob Esponja desenhou e que eventualmente tentou tomar conta de toda a sua vida? Acho que todos podemos concordar que esse cara provavelmente é o personagem mais malvado de todo o desenho. Mas eu quero mergulhar fundo no que realmente causou isso. Existe uma chance de que o Doodle Bob esteja escapando do papel em que o Bob Esponja o prendeu? E será que o Doodle Bob pode mudar e se tornar parte funcional da sociedade na fenda do biquíni? Ok, então vamos voltar um pouco. O Doodle Bob apareceu pela primeira vez no episódio Frank Doodle. Tem um artista em um barco, certo? Ele está lá na superfície do oceano desenhando loucamente com um lápis, mas de repente o lápis escapa da mão dele e mergulha no oceano. O cara começa a surtar, gritando como se tivesse deixado a carreira inteira cair no mar. Corta para o fundo do oceano e temos o Bob Esponja e o Patrick fazendo o que sempre fazem, brincando de pedra, papel e tesoura com bolhas. Por que, né? Por que não? De repente, o lápis cai no meio da brincadeira. Eles se assustam no começo, achando que é algum tipo de monstro marinho, mas logo começam a desenhar. Eles rapidamente descobrem que esse não é um lápis qualquer, é um lápis mágico, onde tudo que eles desenham ganha vida. Bob Esponja, no momento de gênio, desenha uma versão esquisita de si mesmo, o Doodle Bob. Mas aí as coisas saem dos trilhos. Primeiro, o Doodle Bob enlouquece, bate no Lula Molusco e rouba o lápis mágico. Bob Esponja consegue apagar o Doodle Bob, achando que salvou o dia, mas não. Um braço do Doodle Bob sobrevive, aparece de noite e redesenha o corpo inteiro. O Doodle Bob e o Bob Esponja têm um duelo épico e o lápis quebra ao meio. Bob Esponja fica com a parte de escrever e o Doodle Bob com a borracha.
As coisas ficam tensas e o Bob Esponja acidentalmente joga o lápis na cabeça do Lula Molusco. Claro que sim. No clímax, o Doodle Bob encurrala o Bob Esponja, mas numa reviravolta, ele pisa em um pedaço de papel e fica preso. Bob Esponja aproveita o momento e prende o Doodle Bob num livro, e o desenho finalmente se contenta em ficar ali na página. No fim, Bob Esponja e Patrick, percebendo o poder do lápis mágico, decidem jogá-lo de volta para a superfície. Antes de falar sobre o retorno do Doodle Bob, quero mencionar uma teoria lateral postada pelo TI Records LOL. Essa teoria sugere que, mais tarde, na segunda temporada, durante o episódio do Verme Touro, a casa do Bob Esponja é destruída, certo? E a parede onde o Doodle Bob estava desenhado some completamente. Foi aí que o TI fez uma boa pergunta. Será que o Doodle Bob estava dentro da barriga da criatura? E se ele estivesse controlando ela? Por isso a fenda do biquíni foi destruída. Agora, seja lá se essa parte faz sentido ou não, o Doodle Bob retorna no episódio Doodle Dimension. Bob Esponja e Patrick estão aprontando de novo, carregando um balão laranja chamado Squeaky, até a casa da Sandy. Sandy está lá com uma invenção maluca, um portal que pode te levar para qualquer dimensão, tipo Rick and Morty, só que debaixo de água e com bem menos álcool. Sandy se afasta para fazer outras coisas, e nossa dupla dinâmica decide brincar com a tecnologia interdimensional dela. Eles são como duas crianças com um supercomputador. Naturalmente, apertam um botão vermelho gigante e BUM! Aparecem em uma dimensão completamente branca, como se tivessem caído num caderno de desenho gigante. Bob Esponja e Patrick, com toda a sua genialidade, começam a desenhar. Mas então, em um momento de saudade, Patrick, sentindo a falta do Bob Esponja, mesmo com ele do lado dele, desenha o Doodle Bob. O Doodle Bob fica completamente doido e morde a barriga do Patrick, se multiplicando em muitos. Bob Esponja, no momento brilhante, usa uma mangueira de desenho para lavar ele, mas o Doodle Bob cai numa poça e se transforma num monstro rabiscado gigante. Bob Esponja e Patrick tentam enganar ele com versões rabiscadas dos amigos, mas o Doodle Bob está sempre um passo à frente, virando os desenhos contra eles. Como um vilão de verdade, o Doodle Bob nocauteia o Patrick e o leva para o seu castelo de rabiscos. Bob Esponja, com uma armadura de cavaleiro desenhada, parte para o resgate. É como uma zona de guerra de desenho animado. Encurralado e sem opções, Bob Esponja desenha um balão para escapar, mas os rabiscos são pegajosos e começam a empilhar para alcançá-lo. Aí, num outro momento de sorte ou genialidade, Bob Esponja e Patrick entregam o balão para os rabiscos que flutuam rumo ao vazio branco. E como eles voltam, entra a Doodle Sandy. Bob Esponja a desenha e ela desenha um portal de volta para a dimensão deles. Eles voltam para casa, deixando a Sandy real sem entender nada. Uma coisa que todos notamos nesses episódios é o quão instável o Doodle Bob é. E talvez exista uma teoria que explique isso. Quando Bob desenhou a água-viva, ele disse que era uma água-viva. Quando Patrick desenhou Lula Molusco, ele disse que é o Lula Molusco bobão. Mas, quando Bob desenhou o Doodle Bob, ele só disse, vou desenhar a mim mesmo, assim o Lula Molusco não saberá que sou eu. Tá vendo onde eu quero chegar? Talvez o lápis tenha se confundido sobre o que o Doodle Bob deveria ser, e por isso ele saiu errado. Acho que o motivo do dólar desenhado ter funcionado bem é que não havia confusão, e talvez sem instruções claras, o lápis simplesmente adivinha o que deve criar. Agora, será que o Doodle Bob é o personagem mais malvado do Bob Esponja? Para descobrir isso, precisamos olhar para os outros vilões do desenho, começando por ninguém menos que o Plankton. O principal objetivo do Plankton é roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Por quê? Porque ele quer transformar o balde de lixo em um restaurante de sucesso como o Siri Cascudo. Todos sabemos que ele age de forma super sorrateira, manipulando as pessoas e usando tecnologia avançada
para tentar pegar a receita. Mas cara, o Plankton só quer fazer o negócio dele crescer. Não tem nada realmente malvado nisso. Podemos riscar ele da lista. O Bubble Bass, acho forçado dizer que ele é malvado. Ele só é um cara chato, tipo um moderador de Discord que achou engraçado esconder picles debaixo da língua. O holandês voador é conhecido por adorar assustar os moradores da Fenda do Biquíni. Ele tem todos esses poderes fantasmas como voar, desaparecer, mudar de forma e usa tudo isso para dar susto. Parece mais um passatempo do que maldade, pelo menos para mim. O Bolha Suja se encaixa mais com o que você espera de um vilão clássico. Ele tem uma vibe toda maligna, sempre tramando contra o Homem-Sereia mexilhãozinho, mas sério, ele é literalmente uma bolha de sujeira. E um lápis, o mesmo que criou o Dodobob, consegue derrotar ele. Então, ele é realmente perigoso? Eu acho que não. O Estrangulador Tagarela é retratado como um criminoso, famoso por querer estrangular quem dedura ele. Mas a inocência do Bob Esponja atrapalha os planos do vilão, apesar das intenções. Ele nunca consegue machucar o Bob, justamente por causa da maneira como o Bob interage com ele. O Kevin Pepino é mais um valentão egocêntrico do que um criminoso com más intenções. E o Homem-Raio, embora ainda seja considerado malvado, no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3, Bob Esponja e Patrick o libertam de um estado congelado e, em vez de voltar imediatamente à vilania, ele passa por uma espécie de reabilitação forçada com eles. É engraçado e estranho, mas mostra que ele não é completamente mau. Mas com o Dodobob é diferente. Esse cara volta uma segunda vez e ainda está aprontando. Mesmo que a gente odeie o Dodobob, tem uma parte de mim que sente um pouco de pena dele. No fim das contas, ele é um ser próprio. Pelo menos ele acredita que é. E por mais malvado que ele seja, tudo o que ele quer é uma vida. Por exemplo, tem um jogo oficial do Bob Esponja chamado Hero's Choice. Nesse jogo, se o jogador perde, aparece um final alternativo onde os rabiscos dominam a cidade, com o Dodobob e até o Dodolula Molusco assumindo os empregos do Bob e do Lula. Isso mostra que tudo que o Dodobob quer é uma vida comum como a do Bob Esponja, ou talvez até tomar a vida inteira dele. Mas será que o Dodobob pode realmente mudar e virar um cara do bem? Outro jogo da franquia é o Draw to Life SpongeBob SquarePants Edition. Nele, vemos um lado completamente novo do Dodobob. No começo, ele age como sempre, causando caos, mas conforme o jogo avança, você, o jogador, cria um herói chamado Doodlepants para consertar a bagunça. E o mais legal é que você não está apenas correndo atrás do Dodobob, você mergulha no universo do Bob Esponja até um confronto épico no espaço. E adivinha? O Dodobob tem sua própria versão da Fenda do Biquíni na Lua. No começo parece tudo maligno, mas aí vem a reviravolta. Quando o Doodlepants finalmente derrota o Dodobob gigante, o Lula Molusco se prepara para apagar o Dodobob de vez, mas o Bob Esponja intervém e ele percebe que o Dodobob não queria só causar o caos, ele era um cara solitário tentando criar seu próprio mundo com seus próprios amigos. E isso é o profundo, cara. O jogo então permite que você desenhe um sorriso no rosto do Dodobob e vemos ele feliz. Não no mundo rabiscado, mas na Fenda do Biquíni real. Essa parte do jogo realmente muda a visão sobre o Dodobob. Porque no desenho, ele ainda está preso no mundo rabiscado. Então será que ele é realmente mau ou só incompreendido? Ele só estava procurando um lugar para se encaixar. E nesse jogo, ele mostra que até alguém tão maluco quanto o Dodobob pode mudar e encontrar seu lugar feliz. A Pérola tem sido uma personagem principal em Bob Esponja desde o início da série. Mas a verdade é que qualquer pessoa com mais de 8 anos de idade sempre se perguntou como é que a Pérola, uma baleia, é filha de um caranguejo. E a razão, francamente, é porque ela não é realmente filha dele. Sempre existiram muitas teorias circulando sobre a origem da Pérola e como ela acabou com o Sr. Sirigueijo.
E hoje vamos explorar algumas dessas teorias e analisá-las a fundo. A primeira coisa que gostaria de destacar é que foi intencional por parte do criador do desenho, Stephen Hillenburg, que o elenco principal de personagens fosse único. Caso encerrado, certo? Nem tanto. Seria fácil dizer que Bob Esponja é consistentemente inconsistente e tratar essa relação pai-filha como apenas mais uma incoerência da série, mas o fato é que Pérola, sendo filha do Sr. Siriguejo, é um dos maiores segredos do desenho que nunca foi discutido em detalhes. Hillenburg chegou a dizer em entrevistas que as perguntas sobre Pérola e Sr. Siriguejo eram as mais enviadas pelos fãs. Então, como um caranguejo acabou com uma filha baleia? A primeira coisa que quero analisar é o episódio Whale of a Birthday, onde o Sr. Siriguejo está planejando a festa de aniversário da Pérola e diz a frase: "A Pérola puxou a mãe". A maioria dos fãs interpreta isso como ele dizendo que a Pérola puxou as características de baleia da mãe, certo? Mas não. O Sr. Siriguejo está se referindo ao amor da Pérola por dinheiro e compras, dizendo que ela é assim como a mãe, não pelas características físicas da baleia. Isso me leva a concluir que a Pérola foi adotada pela família do Sr. Siriguejo. Mas onde estão os pais dela? Vamos começar pelo próprio Sr. Siriguejo. Se tem algo que todo mundo sabe sobre ele, além de ser um caranguejo, claro, é que ele é uma das criaturas mais gananciosas da fenda do biquíni. O amor dele por dinheiro supera quase tudo e todos. Então por que alguém tão ganancioso se casaria? Pelo amor de Deus, o cara toma banho de dinheiro. Acredito que a razão pela qual o desenho nunca mostrou a Sra. Siriguejo é porque ela nunca existiu. Pense bem, já vimos o Sr. Siriguejo no Siri Cascudo, em casa, de férias e até em vários flashbacks. Ele sempre está sozinho. Agora, a história do que aconteceu com a mãe biológica da Pérola não é dita explicitamente na série, mas há uma teoria feita por John Negroni que parece ser a mais aceita. A história diz que mãe e filha estavam nadando quando, de repente, a mãe da Pérola foi presa por um anzol de caçadores de baleias. Incapaz de escapar, ela começa a sangrar até falecer, segurando a pequena Pérola no colo. É aí que o Sr. Siriguejo passa por acaso e vê a baleia adulta presa. Ele tenta salvá-la, mas não consegue. Sente-se um fracasso até perceber que há uma filhote de baleia assustada e ilesa ali do lado. Ele hesita diante da ideia de criá-la, mas decide que é seu dever cuidar daquela menininha e resolve adotá-la. Mas podemos encontrar alguma evidência disso na série? Bem, quando Bob Esponja e Patrick brincam com os anzóis, o Sr. Siriguejo fica obcecado em impedi-los. E mesmo quando criança, eu já achava estranho o pavor que ele tinha desses anzóis, quase como se tivesse um trauma com eles. Então talvez a teoria de John realmente tenha fundamento. Ok, mas e se estivermos exagerando? Existe outra teoria, desta vez envolvendo a Srta. Puff. No episódio Doing Time, Bob Esponja falha repetidamente na prova de direção, causando caos na cidade. Eventualmente, ele dirige por uma ponte inacabada e a polícia o persegue, caindo todos em cima de um caminhão cheio de ponche de frutas, que inunda um asilo. A Srta. Puff, que estava supervisionando tudo, acaba sendo presa por negligência. E é na prisão que vemos pela primeira vez uma baleia azul fêmea entre as prisioneiras, que a Srta. Puff chama de Minha Gente. Levando em consideração que não sabemos nada sobre essa baleia, podemos supor que ela teve uma vida difícil e acabou se envolvendo em atividades problemáticas, o que levou à prisão. Mas e se houver mais nessa história? E se a baleia for, na verdade, a mãe da Pérola? E ao descobrir sua gravidez, percebendo que não poderia criar uma filha num ambiente estável, teve que colocá-la para adoção? Pode parecer um devaneio, mas essa baleia aparece em outros episódios também, e considerando que ela é a única outra baleia fêmea que vemos na série, isso me faz pensar
que há muito mais por trás da história dela. Mas o que me faz duvidar dessa teoria é o fato de que ela é uma baleia azul, enquanto a Pérola é uma baleia cachalote. E sim, a Pérola poderia ter herdado todas as características do pai, mas ainda assim, acho que essa baleia azul tem um papel mais simbólico e sutil na série. Ok, e quanto ao pai da Pérola? No episódio Jailbreak, vemos Plankton na prisão, tentando recrutar prisioneiros para ajudá-lo a fugir e roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Um dos presos é uma baleia cachalote cinza, o único personagem além da Pérola com características físicas idênticas a ela. Ele até ajuda o Plankton com prazer, o que levanta a questão: poderia esse ser o pai da Pérola buscando vingança contra o Sr. Sirigueijo por ter tirado sua filha? Não temos informações suficientes sobre esse personagem para confirmar ou negar, mas há uma ideia maior surgindo aqui. Por que as baleias em Bob Esponja estão quase sempre presas? Desde que o desenho estreou em 1999, vimos pouquíssimas baleias além da Pérola, e quando aparecem, estão quase sempre encarceradas. Será que isso é uma crítica sutil? Será que as baleias são retratadas como uma classe social inferior na fenda do biquíni? E será que a Pérola é a exceção à regra, a única em boas relações com a lei? Afinal, ela ama fazer compras, mas isso é fácil quando o pai é quem paga tudo. Será que ela seria uma criminosa também se o Sr. Sirigueijo não bancasse seu estilo de vida? Essa é uma pergunta que talvez nunca saberemos a resposta. Porém, aparentemente, havia um plano para fazer um especial em 2 episódios contando a origem da Pérola e finalmente mostrando a Sra. Sirigueijo. Mas Stephen Hillenburg engavetou a ideia, pois queria que fosse perfeita antes de começar a trabalhar nela. E esse segredo, assim como muitos outros, foi levado com ele, já que Hillenburg faleceu em 2018. Com sua morte, também se foi a história de origem que nunca foi contada. É possível que um dia descubramos o que os criadores de Bob Esponja planejam para o Sr. Sirigueijo e a Pérola, talvez até mostrando a Senhorita Sirigueijo. Mas, por enquanto, só podemos imaginar. De toda forma, acredito ser seguro dizer que a Pérola não foi adotada formalmente, mas sim encontrada, como mostra a teoria. Afinal, o Sr. Sirigueijo é ganancioso demais para pagar taxas de adoção. Mas enfim, esta é a mensagem final que quero deixar para vocês. Mesmo alguém como o Sr. Sirigueijo, com falhas enormes como a ganância, pode ser tocado pela ideia de ajudar os outros. Como criar uma baleia inteira, mesmo que isso vá contra tudo que ele costuma fazer. E ele ama a Pérola. Afinal, o símbolo do Siri Cascudo é uma concha, o mesmo lugar de onde vêm as pérolas. Mas é isso para o vídeo de hoje. Curta, se inscreva e obrigado por assistir.